Graça e paz, igreja. Amém? Que bênção, muito bom tê-los conosco, muito bom participarmos juntos deste louvor e adoração ao Senhor. Espero que você não tenha ficado apenas de espectador aí na sua casa, né, mas que você possa realmente ter erigido um altar ao Senhor aí neste lugar, como nós aqui erigimos, como celebramos ao Senhor aqui neste lugar. Privilégio mesmo poder termos a oportunidade de voltarmos, né? Estarmos vendo o rosto dos irmãos aqui, alguns já não víamos há algum tempo. Que bom é poder termos esse privilégio nessa noite. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, os irmãos lá de Rondônia, né? A família Estocco lá de Rondônia está nos acompanhando, Zé Márcio lá de Portugal, Josefa lá de Goiânia, ali de Goiás. Temos vários irmãos, acredito que até do Rio de Janeiro, ali uns amigos mandando abraço para o nosso violonista aqui, né, o Heraldo. Então, temos muitas pessoas nos acompanhando. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E temos usado mesmo essa ferramenta para poder fazer com que a palavra do Senhor possa chegar em muitos lugares, por meio sem a qual, né, nós não alcançaríamos. Mas que você possa não apenas ser um espectador, mas que você possa realmente abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo possa fluir na sua vida, aí onde você está, assim como ele flui nas nossas vidas aqui neste lugar. Amém? Então que Deus possa estar ministrando ao seu coração nessa noite aí, tremendamente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, quero ler um texto muito conhecido, até porque nós não temos, de forma alguma, a presunção de querer ensinar nada novo, porque entendemos que a única coisa que tem de novo no Evangelho são as heresias. O mais, aquilo que aprendemos dos nossos pais, dos nossos pastores, dos apóstolos da igreja primitiva, de Cristo Jesus, dos patriarcas, é a mesma coisa que temos transmitido. O diferencial é que o Espírito Santo, pela pessoa maravilhosa que ele pega essa palavra que é viva, que é eficaz, e ele a aplica nos nossos corações. Esses dias eu ouvi uma palavra muito boa, um pedacinho de uma palavra do pastor, fugiu o nome agora, mas ficou bem famoso um pedacinho do vídeo dele aí na internet, ele explicando, né, que muitas vezes nosso coração fica endurecido para as palavras. Ele dizendo que ele foi a um culto, tomar só um tempinho dos irmãos antes de ler aqui, só para nós entendermos como as coisas muitas vezes funcionam. Ele foi a um culto, e ele foi com uma grande expectativa para aquele culto, e ele levou alguns amigos para o culto, estavam lá, estavam em 5, aí chegaram, a igreja estava muito lotada, e ele tiveram que sentar separados, cada um num canto, tal, só se comunicando ali pelos gestos, e aí diz que começou o louvor, e diz ele que começou ele presbiteriano, e o ministro de louvor começou: diga para o seu irmão que ele é lindo. E ele falou: pronto. E diga que você é lindo. E cantavam as 2, 3 canções. E diga para o seu irmão que ele é lindo. E ele já foi ficando angustiado com aquilo, que ele não, como é que podia ficar falando daquele jeito. E aí veio o pregador. E o pregador disse que pegou o texto. E segundo ele, fazendo só um exemplo, diz que ele começou a ler o texto e dizia: o Senhor é o meu pastor. Queridos irmãos, o Senhor, assim como a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Olha como a Bíblia diz: nada me faltará. E ele disse que o sermão foi assim, aquele negócio, falando tudo a mesma coisa, e ele foi ficando cada vez mais triste com aquele negócio, e de repente o pregador: agora nós vamos orar, você que não dizima, você é um ladrão, e tal. E ele falou: não sou. Ele falou: pois você tem se afastado de Deus e não sei o que. Ele falou: não tenho. E diz ele que coração fechado, e terminou aquele culto, e ele terrivelmente angustiado com aquilo,
com vergonha de ter levado os irmãos, os amigos dele naquele culto. Diz ele que quando terminou, que ele foi saindo, o primeiro amigo já se aproximou dele chorando, falou: obrigado, Jeremias, o nome do pastor Jeremias. Obrigado, Jeremias, por você ter me trazido neste lugar. Deus falou tremendamente comigo. Olha, quando o irmão virava para mim e falava: olha, você é lindo, eu sentia Deus falando comigo. E o outro amigo dele chegou e falou: oh, Jeremias, muito obrigado, e abraçou ele. E ele disse que aí ele foi ficando ruim. Ele foi ficando ruim, e o irmão: olha, porque realmente tem tempo que eu não dizimava, e o Senhor falou comigo, eu sou um ladrão mesmo, e eu preciso realmente voltar. E ele disse que foi ficando ruim, e ele abriu a boca a chorar. E ele falou: Deus, o Senhor falou neste lugar, e o meu coração estava fechado. E ele diz, a partir daquele dia, ele disse: Deus, em qualquer reunião, em qualquer culto, se o Senhor precisar achar só um para falar com ele, por meio da palavra, que seja eu. Então muitas vezes nós fechamos o nosso coração, assim como Naamã o fez diante do profeta, porque achou que o profeta ia sair, ia se colocar de pé na frente dele, passaria a mão sobre a lepra, e aí faria uma oração, e ele seria curado. Ele fechou o coração quando o profeta nem foi vê-lo. E muitas vezes nós ficamos desse jeito. Nós queremos que a pregação seja, ou o louvor, ou as ministrações, ou aquilo que as pessoas falam ou deixam de falar, que seja do nosso jeito, ao invés de abrirmos o nosso coração e dizer: Espírito Santo, fala comigo, fala comigo. E que seja assim nessa noite, que você realmente possa dizer: Senhor, fala comigo, fala através dessa palavra, que o seu coração não esteja fechado, porque se o seu coração estiver fechado, você vai ver a unção do Senhor muitas vezes caindo ao seu redor, nas pessoas ao seu lado, e você vai estar seco, você não experimentará. Então que nessa noite, e que em todas as noites, você possa realmente deixar o seu coração quebrantado, compungido diante do Senhor. E se o pregador for fraco demais, o Espírito Santo não é. Se ele for superficial, o Espírito Santo não é. E é dele que nós dependemos. Eu achei interessante que o pastor Jeremias, ele estava falando: olha, pregador, fique tranquilo, porque independente do que nós falamos, se você está na presença de Deus, Deus vai ministrar no coração de cada um. E quantas vezes já aconteceu comigo de descer do púlpito e falar: meu Deus, que vergonha, não consegui falar nada, não lembrei de quase nada, de tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E de repente pessoas vêm e falam: pastor, obrigado, fui ministrado. Porque o Senhor fala independente da gente, não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. É porque Ele é fiel, um Deus que não falha, um Deus que não comete erros, como bem disse em Deuteronômio, ali Moisés. E que seja assim nessa noite. O texto que nós vamos ler, ele está inserido num contexto muito interessante, em um contexto conhecido da palavra de Deus. Ele é o fechamento do Sermão do Monte. Às vezes, por estar longe ali do começo, longe do capítulo 5, onde começa o Sermão do Monte, ali as bem-aventuranças, nós não percebemos que é a continuação. Mas a palavra do Senhor diz, lá no capítulo 5, que o Senhor subiu no monte, ele viu uma grande multidão que estava seguindo a ele, e ele chamou os discípulos para perto de si, e ele começou a ensinar os discípulos. Se você prestar atenção, o Sermão do Monte, aqui no caso, não lá em Lucas, que escreveu mais sucintamente, mas Mateus, você vai ver que ele tem uma grande gama de palavras, e ele vem falando, e ele está falando exatamente para os seus discípulos. Ele vem dando as bem-aventuranças, falando das bem-aventuranças. Depois ele fala: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E as multidões, ou a Bíblia fala as multidões, exatamente por causa dos diferentes
motivos pelos quais aquelas pessoas estavam ali. Mas aí ele vem dizendo, e as pessoas se alegravam, sabe, jubilavam mesmo de tudo aquilo que ele estava falando. E ele começa a falar, ensinando ali os seus discípulos, e a multidão bebendo daquilo que ele estava trazendo para os seus discípulos. E ele vem falando a respeito de muitos temas. Depois em casa você pode ler, a partir do capítulo 5 ali em diante. Ele vem falando a respeito da lei, da responsabilidade, da nossa responsabilidade em cumprir a lei. Ele diz, olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Cumprir no sentido de dar cumprimento a ela, porque é isso que ele vem falando, que a lei não se passaria a não ser que ela fosse cumprida, ou até que ela fosse cumprida, não passaria nem um jota, nem um tio. E ele vem falando, fala sobre o homicídio, sobre o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança. Ele vem falando sobre o amor aos inimigos, a ajuda aos necessitados, a oração, o jejum, os tesouros no céu. Vem falando sobre as preocupações da vida, que eu acho extraordinário. Ele ensinando ali para os discípulos a diferenciar entre os pagãos e aqueles que conhecem a Deus. Já ministramos aqui a respeito disso, porque você conhece o pagão pela oração dele, que como ele não conhece o Pai que tem, ele acha que ele vai receber as coisas de tanto pedir. Mas Jesus diz, não, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E tudo isso vem nesse mesmo contexto. Então ele chega aqui no capítulo 7 e fala sobre o julgamento ao próximo, a persistência na oração, a porta estreita, a árvore e o seu fruto. E aí ele termina chamando a atenção para que aquele povo que estava o ouvindo naquele dia não ficasse apenas alegre com o que tinham ouvido, mas para que aquelas palavras pudessem fazer a diferença na vida deles. E para que a palavra possa fazer a diferença nas nossas vidas, não basta que nós ouçamos e que nós nos alegremos com ela. É preciso que haja algo diferente nas nossas vidas. E para que aquela multidão pudesse entender isso, ele contou uma parábola. Ele fala a respeito, nós conhecemos como o prudente e o insensato. E eu queria ler com vocês, depois de dar essa pequena introdução, contextualizando aqui a palavra. Diz assim o versículo 24 do capítulo 7 do livro de Mateus: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Se você continuar lendo, você vai ver que depois disso ele vai descer o monte, né? Capítulo 8 começa dizendo, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então ele termina aqui o sermão do monte e desce o monte. Mas antes de descer o monte, vamos orar. Eu queria convidar você a colocar mesmo diante do Senhor a sua expectativa, o seu desejo de ouvi-lo nessa noite. Ore, coloque seu coração diante dele. Aí onde você está, o Espírito Santo não está limitado de forma alguma, mas ele está aqui, ele está aí onde você está, quer seja no carro, quer seja no hospital, quer seja na sua casa, no seu trabalho. Diga para ele, qual é o desejo do seu coração nessa noite? Pai, nós queremos te dar graças, obrigado pelo privilégio de mais uma vez nessa noite podermos compartilhar a tua palavra. Palavra viva, fiel,
e verdadeira. Nessa noite, Pai, que o nosso coração possa compreender aquilo que o Senhor está ministrando a ele. Que não saiamos daqui, Senhor, com a sensação de termos perdido tempo, mas que sejamos transformados, profundamente tocados pela Tua palavra, para que entendamos, Deus, aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que é a nossa parte no processo, no milagre, na transformação, e que o Senhor espera que nós possamos realmente, Deus, assumi-la, em nome do Senhor Jesus. Fala aos nossos corações, fala-nos, porque quando o Senhor fala, os montes se derretem como cera diante do Senhor, e ao som da Tua voz, Senhor, o universo se dobra, porque o Senhor é aquele que chama as estrelas pelo nome, e pelo Teu grande poder nenhuma delas falta, Pai. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar, pela Tua graça derramada aos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Queridos, então após ensinar, após falar todos esses ensinamentos, Jesus chama a atenção daquele povo, para dizer: olha, você pode saber, conhecer as minhas palavras, você pode ouvi-las, você pode se alegrar com elas, mas se você não as colocar em prática, não vai adiantar nada. O que Jesus, creio eu, estava querendo mostrar para aquela multidão, é que era muito fácil se alegrar e estar muito contente no momento em que estavam ouvindo, não é, o dulçor das palavras dele, que estavam ali sendo proferidas com autoridade, que estavam ali tocando os corações. Ah, que maravilha, que coisa boa é ouvir a voz de Deus, queridos. Que coisa boa é sentir o mover de Deus, é ver os milagres de Deus, isso é muito bom. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que Jesus estava trazendo à baila, estava trazendo à luz naquele momento era: vai chegar um momento da nossa vida, e pode ser que esse momento já esteja agindo, já esteja presente na sua vida, na minha vida. Vai chegar um momento em que simplesmente o fato de conhecer a palavra não será suficiente. Porque muitas vezes nós achamos que a vida cristã, ela se dá apenas pelo fato de conhecermos a palavra, de virmos à igreja, de ouvirmos, de lermos a Bíblia. Mas é exatamente contra isso que Jesus estava pregando. Ele estava dizendo: olha, nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos de tribulação que virão sobre a sua vida, o que vai fazer a diferença não é se você ouviu ou se você não ouviu a palavra, mas vai fazer a diferença se você colocou-a em prática na sua vida. Vai fazer a diferença se realmente você está vivendo aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu do Senhor. E Jesus estava mostrando com esse ensinamento que à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, à medida que nós vamos conhecendo a palavra, é uma construção que vai acontecendo nas nossas vidas. Mas dentro dessas construções, ou dentro daqueles que constroem, existem os tolos e existem os sábios. E eu quero dizer uma coisa para você: os tolos vão mais rápido do que os sábios, do que os prudentes. Você construir uma casa com frágeis alicerces, com alicerces que não são profundos, que não são bem feitos, você consegue produzir muito mais, você consegue construir mais rápido. Ela vai ganhar uma aparência bonita, ela vai ganhar uma aparência imponente muito mais rápido. Fazer alicerce não é fácil, fazer alicerce demora, leva tempo e dinheiro, porque muitas vezes você tem que lançar o fundamento. Dependendo do terreno, quanto pior o terreno, mais fundo o fundamento tem que ser lançado. E muitas vezes esse fundamento tem que alcançar um terreno firme, um terreno sólido embaixo, tem que ser colocado sobre a rocha de preferência. Mas isso demora.
E muitas vezes, Jesus, sabendo disso, ele diz: olha, você não pode correr à tentação, ou ceder à tentação, de fazer com que a aparência, aquilo que é construído por fora, seja mais rápido, seja maior, seja mais visível, do que aquilo que está sendo construído por dentro. Jesus vem falando dos fundamentos, porque são os fundamentos que vão nos manter de pé, quando a hora difícil chegar, quando a tribulação chegar. Ele diz que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, quando os ventos sopraram, quando a tempestade veio, quando veio a dificuldade, ele permaneceu firme. Mas aquele que construiu sobre a areia, a mesma tempestade que veio sobre aquele que construiu sobre a areia, é a mesma que veio sobre aquele que construiu sobre a rocha. Nisso nós precisamos aprender que o fato de estarmos com Cristo, o fato de termos uma vida com Deus, o fato de conhecermos a palavra, colocá-la em prática e viver aquilo que é a vontade de Deus, isso não nos isenta da dificuldade. Não. As doenças virão, as dificuldades financeiras virão as turbulências, mas o que Jesus está mostrando é que a diferença não está exatamente naquilo que virá sobre as nossas vidas, mas a diferença está naquilo que vai sobrar depois que a turbulência passar, depois que o vendaval passar, porque vai passar. A grande questão é aquilo que foi construído ou que está sendo construído nas nossas vidas. Os fundamentos estão na rocha ou estão na areia? Porque depois que o vendaval passar, depois que derem as chuvas, depois que passar no nosso contexto hoje a pandemia, as doenças, as dificuldades, o que é que vai sobrar? E sabe o que é que vai fazer a diferença? É o quanto você colocou em prática da palavra de Deus. Porque é nessa hora que aquilo que você ouviu, como Jesus já havia pregado durante todo aquele tempo com aquele povo, agora Jesus estava dizendo: de nada vai adiantar se você ouvir tudo isso e no seu dia a dia você não praticar. Porque é muita gente que se decepciona com Deus, se decepciona com Deus por causa das tribulações, por causa das dificuldades, e elas não percebem que o problema não são as tribulações e as dificuldades, mas os problemas é como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos lançando os nossos alicerces, e que nós possamos entender que só existe uma forma de nossos alicerces nos manterem firmes em meio a tempestades, para que depois da tempestade nós possamos continuar recebendo do Senhor aquilo que Ele prometeu. Porque Tiago, ele diz: olha, se você fica indo e voltando, se você fica titubeando, cocheando entre dois pensamentos, como foi o caso que Josué falou, e mesmo também Elias sobre o Monte Carmelo, até quando vocês vão cochear, vão estar em dúvida entre dois pensamentos? Tiago diz: olha, a pessoa que é volátil, que uma hora está para cá, outra hora está para lá, que não confia realmente em Deus, essa pessoa não recebe nada do Senhor. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então muitas vezes, depois que a tempestade passa, nós olhamos e achamos que a culpa é de Deus, porque a tempestade veio e a nossa casa, a nossa fé não suportou. Mas Jesus nos chama a atenção nessa noite para dizer para você: você pode vir à igreja, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode fazer as orações as mais lindas que forem, se você não viver, se você não colocar essa palavra em prática, você não suportará o dia da tribulação.
Porque você vai achar que Deus é injusto. Porque você vai achar que por causa das suas orações, por causa dos seus dízimos, das suas ofertas, por causa da sua vida religiosa, Deus teria a obrigação de livrar você da tempestade. Teria a obrigação de livrar você da fornalha. Livrar você da boca dos leões. E não é isso que a palavra de Deus diz. Existirão momentos em que nós seremos livres da fornalha. Existirão momentos que nós seremos livres na fornalha. Existirão momentos que nós seremos entregues aos leões e seremos despedaçados pelos leões, como foram centenas, talvez milhares de cristãos. Haverão momentos em que, depois de preso, a oração será ouvida e a porta da cadeia será aberta por um anjo que, sem movimento de mãos, entra lá, como fez com Pedro, e abre a porta, pega o seu manto, pega a sua capa e abre a porta ali, e passa e abre os portões, sem nem tocar em nada, e leva, e Pedro se vê lá fora. Mas já haverá momentos em que a cabeça será arrancada do corpo, como foi de Tiago. As tribulações virão, mas se você estiver disposto e você estiver colocando em prática aquilo que você aprendeu do Senhor, aquilo que você tem ouvido, se Deus não for para você apenas um gênio da lâmpada, que na hora da necessidade você esfrega e faz pedidos para Ele, mas se você tomar essa palavra como lâmpada para os seus pés, como luz para o seu caminho, eu quero dizer para você que, independente da tempestade que vier, do outro lado o sol da justiça estará brilhando. E pode ser que o sol que brilhe do outro lado seja exatamente na eternidade, mas os seus alicerces te conduzirão para uma vida eterna com Cristo Jesus. Os teus alicerces, o fato de você viver essa palavra, vai fazer com que você seja vitorioso, quer pela vida, quer pela morte. É por isso que nós podemos, em Cristo, caminhar de cabeça erguida, caminhar sabendo que não há mais temor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi arrancado, porque era o pecado, e quando o pecado é arrancado da sua vida, você pode entrar em qualquer batalha com a segurança de que do outro lado o seu Senhor te aguarda, ou nessa vida, ou na próxima. Estaremos com Ele. Estaremos com Ele. Por isso os nossos pés sobre a rocha faz-nos caminhar altaneiros, faz-nos caminhar confiantes, faz-nos caminhar, como diz o rei, dizendo, olha, como o rei na frente do seu exército. Que maravilha, como andava de peito aberto, com toda a sua guarda imperial atrás dele. É assim que nós podemos andar. Não tenha medo, querido. Não tenha medo. Não tenha medo do vírus. Não tenha medo das doenças. Não tenha medo. A Bíblia diz, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a tua alma. Não tema. Nós devemos sim nos cuidar, nós devemos sim zelar pelo nosso corpo, devemos zelar pela nossa alma, pela nossa família, tomar todos os cuidados, mas o amor lança fora todo medo. Você pode fazer tudo isso com a segurança, dizendo, Deus, eu sei em quem tenho crido, como disse o próprio Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra, e ainda que o meu corpo desça ao pó, eu verei o meu Deus, eu verei o meu Senhor. Então, queridos, firmem os seus alicerces na rocha, e não terão o que temer. Firme os seus alicerces na rocha,
E no momento mais cruel da sua vida, você poderá olhar para o seu algoz e você dizer: olha, rei, saiba de uma coisa: o Deus a quem eu sirvo me livrará das suas mãos. E se Ele não livrar, não tem problema, não abro mão de servir ao meu Deus e de ser fiel a Ele. E podemos falar como Misael, Ananias, aqueles jovens que foram jogados na fornalha, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, ter a segurança de que não importa qual seja o momento, nós nem sabemos se estaremos vivos amanhã para poder sermos contaminados. Agora, uma coisa nós sabemos, e é essa segurança que eu queria que você tivesse aí na sua casa nessa noite. Gostaria que você não fosse dormir sem essa segurança. A segurança de que a sua casa está sendo construída sobre a rocha. Que a sua casa não será abalada por absolutamente nada. Absolutamente nada. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, será a angústia, a fome, a perseguição, a espada, o perigo? Não. Fome, nudez, perigo, espada, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, altura, profundidade, absolutamente nada, nem desse mundo e nem de mundo algum, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coloque-se de pé. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Você não tem que temer os ventos. Você não tem que temer ventos mais brandos. Não. São as grandes tempestades que formam os bons marinheiros. Você tem que temer estar com os seus pés sobre a areia. Coloque seu coração diante de Deus nessa noite. Como tem sido o seu praticar diário, a sua vida diária? Fruto dos seus lábios, fruto das suas ações. Estaria você se regozijando com a palavra de Deus? Ah, que coisa maravilhosa! Mas esquecendo de colocá-la em prática. Seria o caso de você nessa noite ser um daqueles que menosprezam a graça de Deus, onde todas as vezes que você precisa tomar um posicionamento contra o pecado, você cede, achando que pode lançar mão da misericórdia e do perdão. Saiba que muito mais do que isso. Se você acha que pode agir assim, você está construindo a sua casa sobre a areia. Se você acha que a questão é simplesmente voltar atrás e se arrepender depois, você está construindo a sua casa sobre a areia. Eu queria convidar você nessa noite a realmente ouvir e dar ouvidos a essa palavra do Senhor Jesus. E que você possa dizer: Senhor, eu não quero ser um ouvinte esquecidiço, mas eu quero ser um praticante da Tua palavra. E eu queria convidar você a fazer a oração do salmista e dizer: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos da Tua justiça.
guia-me pelo caminho da verdade. Quebre o seu coração, derrame o seu coração diante dele, mas diga: Senhor, eu não quero apenas ter uma aparência, eu não quero apenas ter conhecimento, eu quero ter a segurança, Senhor, que a tua palavra me dá. Eu quero ter a segurança daquele que caminha sobre a rocha. Eu quero ter a segurança de que a morte não me atormenta mais. A morte já não faz careta para mim, porque a palavra do Senhor diz que nós podemos sorrir para o futuro, sorrir para a adversidade, porque nós sabemos exatamente quem é aquele que vai à nossa frente, quem garante a nossa bonança, aquele que sabe exatamente das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, e aquele que as supre antes mesmo de nós pedirmos. Eu quero orar com você. Pai querido, o Senhor conhece cada vida, cada coração aqui neste lugar, e aqueles, Senhor, que nos acompanham e que verão essa mensagem, Senhor. Deus, que a segurança de cada um não esteja sobre a areia, meu Deus, mas que todos possam nessa noite entender e colocar, Senhor, em prática a tua palavra, para que essa palavra que é viva, que é eficaz, possa cortar no mais profundo do nosso coração, possa transformar, Senhor, aqueles lugares escuros, sombrios da nossa alma, em lugares iluminados pela tua palavra. Que o nosso coração, Senhor, possa se regozijar na tua presença, e que nessa noite cada um de nós possamos deitar na nossa cama com a segurança de que temos sobre as nossas vidas a tua promessa, que diz que o Senhor não dorme e nem cochila. O guarda de Israel está nos guardando e nos protegendo, Pai. E quando terminar a nossa vida aqui, o Senhor nos encontrará nos portais eternos. Poderemos ter a convicção de que essa foi a nossa carreira, e que a nossa fé foi guardada, e que a coroa da justiça nos espera, porque é isso que a tua palavra garante para nós, Pai. Por isso eu os abençoo nessa noite, e que eles possam, entendendo a tua palavra, Senhor, colocá-la em prática, que eles possam viver para a glória e para o louvor do teu nome, que eles busquem conhecer a tua palavra, sim, se alimentar dela cada dia, mas que possam empenhar toda a sua força para colocá-la em prática, Senhor, para serem irrepreensíveis, para ser exemplo para os fiéis, para ser, Senhor, separados, para que o inimigo, ao olhar para eles, possam ver nas suas testas o escrito de forma indelével: separado ao Senhor, santo ao Senhor, porque é isso que somos, Pai, separados para Ti. E que a nossa vida aqui, Senhor, enquanto aprouver ao Senhor que estivermos aqui, que ela possa ser para a glória e para o louvor do Teu nome. Queremos caminhar, Senhor, com nossos olhos erguidos, com o nosso peito estufado, sabendo que sobre as nossas vidas está a mão do Senhor, o grande eu sou, o Shaddai, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha, Yahweh Tsebaot, Yahweh Shebaú, o Senhor dos exércitos, aquele que dá fim às guerras, que quebra o arco, que despedaça o arco do fogo, que quebra a lança, e que diz que nós podemos nos aquietar e conhecê-lo como Deus, que é exaltado sobre todas as nações. Muito obrigado, Pai. Eu os abençoo, que eles possam encarar os seus desafios. O Senhor sabe o desafio que cada um irá encarar, Senhor, essa noite, amanhã, nessa semana. Senhor, quantos com desafios difíceis. Deus, que não haja temor em seus corações, mas que eles possam olhar e saber: o Senhor é comigo, não temerei, e que eles possam viver, Senhor, com a segurança de que
nada, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, sem que seja do conhecimento do Senhor, mas que nós possamos, e que cada um deles, Pai, possam caminhar tranquilos, e encarar os seus desafios, encarar as tempestades, encarar o mar revolto, sabendo que o Senhor é conosco, sabendo que a Tua mão é quem nos guia. A Tua palavra diz que o Senhor tem um caminho no meio da tempestade. Guia-nos, Senhor, pelo Teu caminho, guia-nos para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que as consolações, as bênçãos, a comunhão do doce, amado e amigo Espírito Santo, seja sobre você, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a paz do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, possa estar sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre os seus, agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida. Eu te abençoo para que você possa caminhar seguro, em nome de Jesus. E se essa palavra abençoou o seu coração, você que está aqui, ao chegar em casa, compartilhe. Você que está aí, compartilhe. Marque os seus amigos, marque as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, para que elas sejam transformadas, para que elas recebam também aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Confie, o mesmo Deus que falou ao seu coração, falará ao coração deles. O mesmo Espírito que tocou no seu coração, tocará no coração deles. Faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, uma semana de bênção a todos, em nome do Senhor Jesus.